Maia, eu fui gravar, ele pediu a permissão para você para gravar. Eu Vê já se solicitei aqui. Já já tô gravando. autorizou? Uhum. Então, beleza, gente. Boa noite, desculpa aí a intercorrência com o microfone. A A doutora, Má a falou doutora que... Marina, a doutora Marina vai introduzir o doutor Davi? A gente ficou nessa, se a gente ia se introduzir. Mas pode introduzir então, já que o Dani quer. Bom, então, a pedidos, vou apresentar o Dr. Davi Rettori, que é um grande amigo meu, que eu tenho o prazer de trabalhar com ele. E o Davi fez faculdade em Santos, fez residência de clínica Faculdade de Ciências na Médicas de Unimes, Santos. na Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Se formou, fez clínica médica na Santa Casa de São Paulo e nefrologia na Escola Paulista de Medicina e agora é preceptor junto comigo, agora no ano de 2020. E tenho muito prazer em trabalhar com você, Davi. Obrigado por tudo. Obrigado, Má. Eu e a Má, a gente está nessa missão da preceptoria, a gente tem organizado as aulas, com a pandemia a gente passou a fazer as aulas online e a gente tem optado por chamar sempre o que a gente tem de melhor na escola para facilitou o fato de ser online, facilitou mais gente conseguir assistir, a gente tem chamado sempre os nossos melhores chefes, tudo de melhor que a escola pode oferecer. Mas a gente também pode oferecer aulas de qualidade, eu e a Marina, então de vez em quando a gente acrescenta, e esse é um tema que eu gosto muito, é um tema aqueles que a gente estuda por prazer, então pretendo dividir aqui com vocês um pouco do que eu gosto, do que a gente estuda. Nefrologia na gravidez não é dos temas ultra mega recorrentes, mas vai aparecer, e quando aparece todo mundo treme, todo mundo morre de medo, todo mundo fica cheio de dedos do que fazer, e é bom ter um conhecimento básico do assunto. Todas essas aulas que a gente está fazendo, se tem alguma linha de primeira viagem aqui, ou quem não está sabendo, a gente tem colocado, fazendo anúncio no nosso no Instagram, que a gente fez só para divulgar essas aulas e outros conteúdos da residência futuramente. A gente tem colocado todas as aulas num canal do YouTube também. Então, quem ainda não viu, não perca, é super bom. Todas as aulas que a gente está fazendo estão lá. E aí, como eu falei, nefropatia na gestação, se eu falar, são todas as doenças glomerulares, todas as doenças da nefrologia numa paciente gestante. Então, assim, eu poderia ficar conversando tranquilamente um mês sobre esse tema e a gente ia embora, ia longe, comentando sobre cada peculiaridade, sobre cada assunto da nefrologia e suas peculiaridades. Então, o que eu vou propor é que a gente vai fazer uma aula meio city tour. A gente vai passar em alguns temas, descer do ônibus, tirar foto, ficar um pouquinho mais, em outros vai ser uma passadinha rapidinha, para que de uma maneira a gente consiga ver tudo, ter um conhecimento global, algumas coisas um pouco mais profundas, outros uma passada, e eu vou deixar literatura suplementar para quem quiser se aprofundar. Então, começando, o que muda para a gente, nefrologista, numa paciente grávida? A primeira coisa uma das primeiras coisas mais relevantes é que a gente tem uma expansão do sistema cardiovascular. Você tem um aumento do volume plasmático e um aumento de glóbulos vermelhos, mais do volume plasmático do que de glóbulos vermelhos, e a gente tem então aquela anemia fisiológica da gestação, mas com um volume circulante maior. Além disso, a gente tem um aumento da frequência cardíaca, portanto, um aumento de débito cardíaco, e por ação de alguns vasodilatadores, mas aqui a progesterona talvez seja a principal, vasodilatação, ação em musculatura lisa e vasodilatação. Você tem aumento de débito cardíaco, redução de resistência vascular periférica. Na soma, isso aqui dá uma baixadinha na pressão, o paciente gestante é um pouquinho mais hipotência, e um aumento tanto de débito cardíaco quanto vascularização periférica. E no rim? Bom, eu tenho um aumento de volume circulante total, eu tenho aumento de débito cardíaco, eu tenho diminuição de resistência vascular periférica, eu tenho muito mais sangue chegando no rim. O rim pode aumentar de 1 a 1,5 centímetro durante a gestação, e isso é pelo esse aumento de volume dentro dele mesmo. Além disso, a progesterona, a mesma que faz vasodilatação na musculatura lisa vascular,
age na musculatura liso-ureteral, promovendo um relaxamento do ureter e um alargamento do ureter, tanto por ação da progesterona, quanto por compressão anatômica das estruturas. O útero cresce, você tem a artéria ovariana direita que passa ali, que às vezes pinça um pouquinho o ureter. Então, é normal e fisiológico uma discreta dilatação de pelve renal, especialmente a direita, porque é um ureter que desce mais retinho. Isso não significa que vai dar uma pós-renal. Tem alguns relatos de caso de gravidez que teve uma pós-renal verdadeira, mas isso não é fisiológico, são casos esporádicos. Mas é importante saber porque essas pacientes podem ter essa dilatação, vai passar ultrassom e a gente vai ter uma falsa impressão de que ela está obstruída. Essa compressão, então isso acontece pela progesterona e por compressão, e isso faz uma estase ureteral que pode ter ascensão de bactéria e pielonefrite mais fácil. O Dr. Diego Enes foi um dos que contribuiu com a gente nesse projeto aí, deu uma brilhante aula de avaliação de função renal, copiei o slide dele aqui, e ele comentou que o que determina a filtração glomerular é a pressão hidrostática sanguínea glomerular, quanto de força que eu tenho aqui dentro do vaso, menos quanto de pressão osmótica para segurar o sangue dentro do vaso, somado com a pressão hidrostática capsular, então para ele não sair do vaso. O que segura aqui dentro do vaso e o que está aqui fora, menos a pressão que está passando dentro do vaso, é o que determina o quanto que vai ser filtrado. Eu gosto, se a gente passa a visita na enfermaria, na UTI, eu sempre gosto da gente ter essa visão do glomérulo mais tridimensional, então, como se fosse uma fruta fechadinha que a gente corta e abre, e aqui, dentro das alças capilares, que são o novelo, o ultrafiltrado é filtrado, cai aqui na cápsula de Bowman, então vai embora pelos tubos. E aí eu queria achar um desenho para explicar o que eu queria mostrar, não consegui de jeito nenhum, então eu vou desenhar, tomara que dê certo, o que acontece durante a gestação. Numa paciente hipertensa, aqui a artéria aferente, dá o glomérulo, e a artéria eferente. Num paciente hipertenso, você tem um aumento do fluxo sanguíneo aqui entrando na alça eferente. A alça eferente está mais ou menos igual, então aumenta a pressão intraglomerular. Esse aumento de pressão intraglomerular pode dar uma esclerose perilar que a gente está acostumado. Na gestação, eu tenho efeito vasodilatador, tanto de artéria eferente quanto de eferente. E um aumento no fluxo plasmático, por aumento de volume plasmático mesmo. Então, eu tenho vasodilatação da aferente e vasodilatação da eferente. Passa mais sangue, mas não aumenta a pressão intraglomerular. Ela fica do mesmo jeito, mas filtra muito mais. Certo? Então, o que a gente tem? O que a gente tem como fisiológico durante a gestação no começo da gestação, você tem um aumento do renal plasma flow, muito mais sangue passando no rim e, lógico, grande aumento de taxa de filtração glomerular. O que isso significa? Que se eu estou filtrando mais, a minha creatinina cai. Então, quando a gente vê uma gestante, não se assuste se o rim dela estiver maior, não se assuste se ela tiver uma pequena dilatação pielocalicinal, principalmente à direita, e não se assuste se ela tiver uma creatinina de 0,3, 0,4. É fisiológico, ela está filtrando muito. Eu botei uns QR Codes aqui, vou citar muitos artigos durante a aula. Os que eu colocar o QR Code é que é uma boa revisão que eu acho que vale a pena ler em quem tiver um interesse. Tem alguns que só o que eu citei, mas essa revisão é uma revisão das alterações fisiológicas da gestação, é da doutora Michelle, eu acho que fala Halbert, é uma canadense que publica demais em nefrologia e gestação, tudo que vocês lerem dela é muito legal, muito interessante, então a maioria dos que eu vou citar são delas, porque ela é uma autora, uma excelente pesquisadora nesse assunto, certo? Então quem quiser tirar uma fotinho, tira, aproveita, porque esse artigo é bom. Ainda sobre as alterações fisiológicas, é considerado normal uma proteinúria de 300 mg em 24 horas ou um P/C de 0,3 durante a gestação, e não de 30 num paciente não gestante. Existe uma dúvida aí, isso é meio polêmico na literatura, se é o P/C ou A/C que altera.
Talvez eles viram que, às vezes, a albumina por creatinina não altera tanto quanto a proteinúria por creatinina. E que talvez isso fosse por alteração de proteína tubular e não de albumina. Mas tem gente que vê a albumina aumentada também na urina. Então, a dúvida se é P/C, se é A/C que altera, mas de qualquer maneira o P/C a gente tolera como normal até 300 miligramas 24 horas ou 0,3 no P/C. Então, resumindo, aumento de tamanho, dilatação do sistema pielo-caricial, alterações tubulares e tem algumas alterações em balanço hidráulico. Bom, de tudo isso que eu falei, uma coisa que eu queria que gravasse é que a gente na cardiologia você faz um teste de estresse-cintilografia, com dobuta, você bota o cara para correr numa esteira, na pneumo você bota o cara para soprar, faz uma espirometria para ver reserva pulmonar. No rim a gente não tem muito um teste de reserva renal. Agora, a gestação é um evento fisiológico que é um grande teste por tudo isso que eu falei. Você aumenta a filtração, vasodilata, aumenta o volume sanguíneo. Então, você bota o rim para trabalhar, você joga o giro do motor do rim lá em cima. Se você tem um rim saudável, um rim bonzinho, beleza, ele vai e leva tranquilo essa apertada que você dá na esteira que ele está correndo. Agora, se é um rim que já está sofrendo, que já está meio capenguinha, talvez ele não leve isso de uma maneira tão fisiológica assim. Talvez ele não aguente esse giro no motor a mais que a gente colocou durante o processo fisiológico de gestação. Deixa eu ver se a Amanda está online ou se eu acato um outro R3 aqui para pegar no pé. Ela fugiu, danada. Parece que fugiu, Davi. Fugiu. Eu vou pegar a Cecília, então. Pode ser, Cecília? Você abre o áudio para falar com a gente? Pode. Aqui. Pronto. Cecília, esquece que a aula é de gestação, tá? Chegou uma paciente na interconsulta para você, uma paciente do sexo feminino. Ela tem 27 anos. E aí passou lá no PS há um mês com uma queixa de urina espumosa, um edema de membros inferiores. Deixa eu ver que alguém está riscando aqui a minha tela. Deixa eu só apagar aqui que estão me sacaneando aqui. Para de digitar na minha tela. Pronto. Então, Acho que é o Diego. Estragando, atrapalhando as aulas dos outros. Então, uma menina de 27 anos tem uma urina espumosa, edema de membros inferiores e veio com aumento pressórico. Lá no PS, a pressão estava 15/9, fizeram uma urina 1. Ela trouxe uma urina 1 de fora que não era do H-rim, tinha uma hematuria de 15 mil com dimorfismo negativo, você não sabe se confia, e tinha um P/C de 3,1. E aí o pessoal lá do PS, Cecília perguntou para você que está na IC, falando assim, pô, Cecília, você acha que vale a pena a gente investigar essa paciente? Vocês não querem dar vaga na enfermaria para ela? Quais são suas hipóteses, Cecília, de verdade? O que você colocaria de hipótese uma menina de 27 anos que está inchando, que está com a pressão um pouquinho mais alta e tem um P/C de 3? Na verdade, parece mais uma síndrome nefrítica, né? Não tem tanta hematúria, mas poderia ser por conta da hipertensão. Isso, poderia ser também por hipertensão. Talvez investigar algumas coisas pela parte reumatológica. Caberia um lúpus aqui, talvez, né? Talvez sim. Caberia uma GESF, talvez, ela com essa proteína de 3 gramas aqui? Sim. Talvez coubesse, né? Uma IgA, se a gente fizesse uma urinão da fora e depois viesse um dismorfismo eritrocitário negativo, não passa a ser alto, né? Mas quem sabe uma IgA com uma proteinúria mais alta, né? Sim, também por causa da hematúria, né? Tá bom. Vai dar vaga na enfermaria para ela? Para investigar? Se não estivesse gestante, sim. Calma que eu não contei, ela não tá gestante, não. Você não sabe, na verdade. Mas aí você deu a vaga para ela e subiu. Peraí que eu tava dizendo. E aí subiu essa paciente para cá. E aí? A Bia vai te matar que você subiu uma paciente gestante para a enfermaria. Agora ela está gestante. Ela continua com um mês de espuma na urina, ela continua hipertensa, ela continua com P/C de 3,1.
Você muda suas hipóteses diagnósticas? Se alguém quiser abrir e comentar, pode comentar. Fica à vontade, gente. A gente quer que vocês participem. Você Então, mudaria, você não acrescentaria? sei se chega essa proteinúria a ser fisiológica da gestação, ou até qual É, semana acaba sendo fisiológica da gestação. aí até 0,3. Ela tem até 300 miligramas. Ela está com quase, se for a gente extrapolar para uma proteinúria de 24 horas, seriam 3 gramas. Uhum. Alguém quer dar uma outra hipótese diagnóstica, que pode ser para uma paciente gestante que chega hipertensa aí com P/C alto desses? Acho que Ela pré-eclâmpsia, está nada a perdendo a ver. função renal? Essa eu não contei para vocês. Não tinha função renal ainda. Mas o Andrezinho falou, pode ser uma pré-eclâmpsia. Eu também acho que talvez um diagnóstico agora fique em primeiro lugar, seja pré-eclâmpsia. A paciente tem uma pressão maior do que uma sistólica maior de 140 ou uma diastólica maior do que 90, ela tinha medido no posto e mediu agora, 15/9, tem que ser em 2 ocasiões diferentes. Tem uma proteinúria maior do que 300 miligramas ou um P/C maior do que 0,3. Se não tiver proteinúria, se ela tiver plaquetopenia, piora de função, como a Andressa falou, elevação de enzimas de transaminases, edema pulmonar ou sintoma cerebral, é diagnóstico de pré-eclâmpsia. Agora eu pergunto para vocês, beleza, agora eu acho que é pré-eclâmpsia, mas a Cecília estava errada em achar que isso podia ser uma GS, podia ser uma EGA? Será que isso não exclui? Agora ela se tornou pré-eclâmpsia e é impossível que isso seja uma GS, uma EGA, uma membranose ou qualquer outra glomerulopatia. Não sei, né? Então, esse primeiro assunto é o que talvez eu demore mais, como se fosse a Guernica, não dá para passar rápido, tem que ficar olhando, prestando atenção, porque é uma coisa meio cheia de informações. E essa brincadeira não fui eu que fiz pela primeira vez, não fui eu que tive essa dúvida. Tem relato de 1929, de a relação de albuminúria, nefrite crônica e toxemia da gravidez, que era pré-eclâmpsia. O que é o quê? Né? Então, desde 1929 tem gente relatando essa dúvida. Então, primeiro a gente tem que entender o que é pré-eclâmpsia. A gente tem a segunda invasão trofoblástica, formando as artérias espiraladas, que é por onde vai entrar sangue para o nenenzinho. Essas artérias têm que ser boas em número e dilatadas para ter um bom fluxo sanguíneo. Na pré-eclâmpsia, você tem uma má implantação, essas artérias espiraladas são fibróticas, talvez em menor número, e aí não passa sangue direito para o neném. Como uma resposta, e essa imagem é muito boa, mas tem que destrinchar, aqui é uma placenta normal. Ela produz um monte de fatores para estímulo dessa placentação, dessa produção das artérias espiraladas. E ela produz fatores angiogênicos, o VGF e PIGF, que é o placenta growth factor. Então, eles vêm, encostam nas células endoteliais e promovem anticoagulação e efeitos vasodilatadores. A placenta na pré-eclâmpsia mal implantada, você tem um aumento de fatores anti-angiogênicos, como o FLT1. O FLT1 gruda nesses fatores angiogênicos e aí não aciona esses receptores endoteliais e a gente entra no estado pró-coagulante e vasoconstritor. Isso a gente viu, fez em modelos animais, isolou esse SFLT1, esse fator anti-angiogênico que é produzido pela placenta, e jogou em modelos animais. Aí pegou uma cobainha grávida, ela fez clínica de pré-eclâmpsia. Pegou uma cobaia não grávida, ela fez uma clínica de pré-eclâmpsia igualzinho. E o que a gente vê, então, é que essa má placentação, esse aumento de fatores angiogênicos, com redução de fatores angiogênicos circulantes, é uma lesão de endotélio. Eu tenho pró-coagulação, estímulo à vasoconstrição sistêmico. A pré-eclâmpsia eu gosto para o nefrologista pensar, uma doença endotelial. Vai ativar, é um sistema pró-coagulante, vai ativar o sistema de coagulação, vai promover trombocitopenia, vai promover vasoconstrição e coagulação hepática, tem aumento de enzimas hepáticas. Atinge o sistema nervoso central por lesão endotelial e sistema nervoso central, pulmonar e no rim. Vai produzir hipertensão, proteinúria e pode produzir lesão renal aguda. E o que a gente vê numa biópsia renal dessas pacientes é isso aqui. É um glomérulo aumentado de tamanho, com espaço urinário reduzido, e que perde aquela característica que o professor Luiz Moura brinca de soufflé, né? Aquele aspecto aerado das alças capilares, as alças estão fechadas,
Não às custas de proliferação celular, mas às custas de um engurgitamento do endotélio e da célula endotelial. E essa é chamada endoteliose glomerular. Agora a gente olha para cá e vê, está tudo fechado as ossos capilares, não passa sangue. É possível que esse paciente perca função. É possível que esse paciente fique hipertenso. Está passando menos sangue na alça capilar. E isso a gente vê também na microscopia eletrônica. A célula endotelial completamente engurgitada e as células mesangiais e o endotélio completamente engurgitado e as células mesangiais e endocapilares também completamente engurgitados. Quem quiser treinar um dia para o Moura se cair uma endoteliose, esse aqui é um bom artigo que resume os achados patológicos de endoteliose glomerular, que é muito comum na pré-eclâmpsia. É muito comum, mas não é exclusivo. A gente dá inibidores, remédios anti-angiogênicos para tratamento de câncer. E o que a gente vê na clínica é esses pacientes desenvolverem hipertensão, desenvolverem proteinúria, e quando eu biopsio, eu vejo os mesmos achados de endoteliose glomerular. Então, endoteliose glomerular não é patognomônico de pré-eclâmpsia. É um achado de uma doença endotelial pró-coagulante que estimula a vasoconstrição. A pré-eclâmpsia é um modelo de doença desse tipo. A gente viu, então, que foi visto em modelos animais que tinha esse SFLT1 aumentado, foi o racional, a gente viu. Vamos ver nas pacientes, dosando em pacientes humanas, né, não em cobaias, a gente viu isso aumentado. E publicaram no New England o desenvolvimento de um teste diagnóstico. Eles fizeram uma corte para desenvolvimento e uma corte para validação, fazendo a relação entre os fatores anticoagulantes e os fatores antiangiogênicos e o angiogênico. Então, SFLT1 é antiangiogênico, ele está aumentado. O PIGF angiogênico, ele está diminuído, essa relação fica alta, né? Põe um no numerador, outro no denominador. E eles viram que quando o valor dá 38, tem uma boa área sobre a curva para fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é um diagnóstico que não é difícil de fazer, não é um diagnóstico caro de fazer, é simples, uma paciente com hipertensão e um P/Czinho alterado é diagnóstico de pré-eclâmpsia. Essa corte, esse exame, ele não é completamente validado, o core curriculum de nefropatia de gestação, que eu vou citar em algum momento aí, comenta isso, que ele não é completamente validado, mas nesses casos, como eu citei, a paciente tem uma IgA ou tem uma GES, ela já tem uma IgA de base, na 25ª semana ela estoura a proteinúria e piora a função. Caramba, agora, ela está desenvolvendo pré-eclâmpsia, eu tenho que pensar em interromper a gestação, tomar uma atitude para pré-eclâmpsia, ou será que eu vou ter que pulsar, entrar com asa para ela? Uma paciente transplantada que começa a piorar a função e está perdendo proteinúria, ela está rejeitando, ela está tendo uma glomerulopatia de novo, ou é só pré-eclâmpsia? Esse exame é um exame que eu, pela fisiologia do que está acontecendo, eu tento diferenciar, eu tento separar o joio do trigo de qual que é a doença que está acontecendo, porque eu vou e pesco a fisiopatologia dele. Então não é rotineiro, mas é uma arma que a gente pode usar principalmente nos nossos pacientes que têm proteinúria e hipertensão de base. E a doutora Almerinda comentou brilhantemente por 1h20 sobre a fisiopatologia do podócito. O podócito é uma estrutura, uma célula completamente diferenciada que tem um citoesqueleto formado por diversas proteínas que o mantém, fazendo a fenda de filtração e sustentando as alças capilares. O que a gente viu é que quando a gente infunde o SFLT1 ou anti-VEGF em cobaias, eles reduzem a expressão de proteína podocitária, sinaptopodina e nefrina, por exemplo. Isso aqui é por microbiologia, eles coram as proteínas e depois veem quais que estão presentes ou quais que não estão. A doutora Melinda comentou isso na aula. E eles viram que nesses pacientes que recebem esses fatores antiangiogênicos, eu tenho uma redução podocitária também. Então, na pré-eclâmpsia, eu tenho a isquemia placentária, o aumento desses fatores antiangiogênicos, redução de fatores angiogênicos, disfunção endotelial, tudo aquilo que pode dar hipertensão, alteração hepática, trombocitopenia, toda a síndrome clínica. Esses pacientes têm disfunção endotelial glomerular e fazem a típica endoteliose glomerular. Mas esses pacientes, cada vez mais a gente acredita que tenham alteração de proteínas podocitárias, uma lesão podocitária direta com podocitúria, que é quando o podócito desgarra, né, da alça capilar, cai no espaço urinário e vai embora no xixi.
E aí, tanto isso, a gente ter mecanismos que dão lesão renal, quanto ser uma apertada como a gravidez, ser colocar o rim na esteira. Esse estudo aqui é de 2006, é um estudo norueguês. Eles pegaram todas as gestações de 1967 a 98, uma cacetada de gestação. O DataSUS Noruega é fenomenal. E aí eles pegaram as pacientes, mulheres que foram biopsiadas de 88 a 2002 e foram ver como é que foi a gestação delas. E eles viram que as pacientes que tiveram baixo peso ao nascer, que tiveram um parto prematuro ou que tiveram pré-eclâmpsia, tinham uma chance muito maior de receber uma biópsia num tempo mais curto. E aí ela, durante o texto desse artigo, ela discute que é possível que existisse uma glomerulopatia subclínica antes da gestação e que a pré-eclâmpsia e a gestação podem ter antecipado, que ela estava sintomática, e isso antecipou uma doença que já estava presente. Foi um segundo hit, um hit que já estava lá. A doutora Michelle Howlett, canadense, fez um estudo muito parecido com os pacientes dela lá no Canadá, agora em 2019. Ela pegou 318 mulheres que também tiveram uma glomerulopatia diagnosticada e foi puxar o histórico obstétrico delas. E eles viram muito semelhante. Pacientes que pioraram função, que tiveram aumento de proteinúria, que tiveram aumento de pressão e que tiveram pré-eclâmpsia, tinham mais chance de ter uma biópsia, de ser biopsiadas mais precocemente do que as pacientes que não tiveram evento adverso durante a gravidez. E aí, ela comenta o outro lado da moeda, que talvez esses pacientes, será que ela já tinha uma glomerulopatia quiescente e a gestação piorou? Ela comenta uma outra coisa. Será que eu tive uma depressão podocitária, eu tive podocitura, desgarramento de podócito, fiquei com um número menor de podócitos, e aí quando eu vim mejar, ela apareceu muito mais rápido, por diminuição do número total de podócitos? Acho que as duas teorias são válidas e são concomitantes. Eu acho que dá para acreditar nessas duas hipóteses. E ela, nesse artigo, ela comenta que, pelos achados que ela viu, ela recomenda que todos as pacientes que tiveram uma pré-eclâmpsia colham creatinina, exame de urina e um P/C pelo menos 6 semanas depois uma rotina, 6 semanas depois do parto, para que a gente consiga flagrar um exame simples e barato uma glomerulopatia incipiente, uma glomerulopatia que está abrindo. E a gente, né, na enfermaria, a gente pergunta muito, como é que foi? A gestação teve aborto? A gente sempre quer usar SAF, né? Tipo, gestação para SAF exclui. Mas, teve pré-eclâmpsia? Como é que foi? Durante a gestação teve muita proteinúria? Talvez seja um fator relevante para a gente tentar flagrar uma síndrome glomerular. Beleza, tem essa paciente, a JMP aí, que internou. E aí, eu não falei quantas semanas que ela estava de gestação também, não falei quanto que estava a creatinina. Qual a melhor hora para fazer a biópsia da minha paciente? Eu estou desconfiando, não tenho certeza se isso é uma pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia depois da 20ª semana de gestação. Isso eu não cheguei a comentar, mas acho que todo mundo sabe. Então, era uma paciente que estava na 10ª semana, 12ª. Difícil ser uma pré-eclâmpsia. Talvez valha a pena fazer a biópsia? Vale. E, quanto a risco, tem estudos que juntaram biópsias em gestantes menos do que 20 semanas, até 24 semanas, o risco é igual ao risco de uma paciente não gestante. São baixos, são os mesmos de uma paciente não gestante. Com mais de 32 semanas é consenso. O tamanho do uterino é muito grande, o paciente não consegue ficar no decúbito ventral, às vezes a posição atrapalha. Mais de 32 semanas com uma síndrome glomerular, conversa com o obstetra, pensa bem, espera interromper a gestação, às vezes conversa até em antecipar a questão de ter a gestação, mas não biopsie ela, espera acabar, espera interromper a gestação. E entre 24 e 32 semanas é aquela zona nebulosa. Os pacientes têm um pouco mais de risco e aí eu tenho que pesar custo-benefício. E aí vai dar expertise de cada médico. O paciente está piorando a função na minha cara. Tem outros fatores que eu preciso fazer o diagnóstico. Mas talvez valha a pena. É uma proteína de 3 gramas, está bem controlada, consegui segurar nas arcas dela, a pressão está bem controladinha. Bom, vamos esperar então terminar a gestação, depois a gente faz esse diagnóstico. Aí é caso a caso. Nesse estudo que eles viram os efeitos adversos, em 2/3, 66% das pacientes que eles biopsiaram mudou o diagnóstico, fazer biópsia. Então, essa questão de expertise é quando eles sentiram que precisava da biópsia e em 2/3 dos casos eles acertaram que
realmente mudou o diagnóstico e o tratamento que eles iam fazer. Beleza, não é o caso, não estou flagrando uma proteinúria numa paciente gestante. Eu já tenho uma paciente que já tem uma glomerulopatia e ela engravidou. O que acontece? Essa é uma ótima revisão também da doutora Michelle, ela é fenomenal, sobre glomerulopatias na gestação. Quem gostar, vale a pena ler. Mas, de uma maneira geral, é tudo aquilo que eu falei anteriormente. É botar um rim sob pressão, é botar o rim para trabalhar. E o que a gente vê é aquelas pacientes que já tinham muita proteinúria, já tinham uma função renal alterada de base, ou já tinham proteinúria, função renal alterada de base ou hipertensão, elas vão pior e tendem a ter pré-eclâmpsia, tendem a aumentar mais ainda a pressão e tendem a piorar a função, seja nos estudos que viram pacientes com IgA, seja nos estudos que viram paciente com IgS, seja nos estudos que viram pacientes com membranose, muito semelhante. Quem já tinha função renal meio ruimzinha, muita proteinúria e hipertensão, tende a piorar esses três. No manejo das nossas pacientes, depois eu vou falar de hipertensão, de imunossupressores, a prednisona e a metilprednisona são a pedra angular do tratamento, a gente pode fazer VO, é liberado na gestação. A azatioprina é possível fazer, os inibidores de calcineurina, tacrolimus e ciclosporina podem ser feitos durante a gestação. O rituximab é polêmico, eu vou falar um pouquinho mais na frente. Como prevenção para pré-eclâmpsia, isso eu duvido que essas pacientes têm que ser encaminhadas para o pré-natal de alto risco e o obstetra vai deixar, muito provavelmente, se elas são de risco, com uma dose baixa de aspirina. Cálcio e vitamina D é polêmico, se tem algum benefício. E nas pacientes com síndrome nefrótica eu posso anticoagular, varfarina não dá para dar, eu posso dar heparina de baixo peso molecular. A gente não dá na nossa paciente com glomerulopatia gestante ciclofosfamida e micofenolato, que são teratogênicos, e o rituximab é seguro dar, mas a gente viu que os pacientes fazem depressão de células B, então a gente não vai, acho que ninguém vai ter coragem de usar, vai preferir o corticoide mesmo, né? Mas é bom lembrar que já que eu posso dar medicações teratogênicas, e eu não falei do enalapril e o losartan, dos IECAS, que todas as pacientes com glomerulopatia deveriam receber, que também é uma medicação teratogênica, a gente tem que encaminhar a paciente para método contraceptivo. Eu tenho um punhado de paciente lúpica, com IgA, com IgS, novinha, tomando IECA, e a gente não pergunta se ela quer engravidar ou se ela não quer engravidar, o que ela está fazendo para não engravidar e a quantidade de gravidezes não planejadas que a gente tem no nosso país e pelo mundo. Então tem que lembrar de caminhar para um planejamento familiar. Independente se a nossa paciente é uma glomerulopatia de base ou é uma pré-eclâmpsia só, ou é os dois, ela pode chegar na sala de emergência com uma emergência hipertensiva, uma eclâmpsia. O manejo da hipertensão grave, isso aqui eu peguei do ACOG, do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, é fazer hidralazina, 5 mg EV, a gente pode repetir 5 a 10 mg EV a cada 30 minutos, até no máximo 20 mg. Não tem hidralazina EV, posso fazer o Nipride. O Nipride é metabolizado em cianeto, vai intoxicar. Cara, é questão de emergência, não é para esperar, não é muito tempo que eu vou fazer, eu preciso tirar a paciente da urgência. É melhor um pouquinho de cianeto, que é uma dose mínima, que não vai ser tóxica, e tirar ela dessa urgência. Quanto ao manejo da hipertensão crônica, a maioria dos guidelines, o ACOG manda tratar se pressão maior que 150%, de escolha, metildopa e clonidina como agentes centrais, metildopa sendo a primeira escolha, porque é considerado seguro na gestação. Dos beta-bloqueadores, o labetalol a gente não tem no Brasil, mas seria uma opção até para urgências hipertensivas. O atenolol a gente usa tem a categoria D na gestação, porque promove crescimento uterino retardado, reduzido. Os bloqueadores de canal de cálcio, a nifedipina é uma medicação bem tolerada. Os vasodilatadores, a hidralazina, que é eficaz principalmente e também no serviço de emergência, e o Nipride, se a gente tem uma hipertensão severa e atenção com a intoxicação por cianeto. Os diuréticos tiazídicos e a furosemida podem ser usados. Furosemida não é um antihipertensivo, mas para controle de edema, tomar cuidado com distúrbios hidroeletrolíticos e com desidratação e oligoâmino. A espirolactona, a gente evita ao máximo, porque tem efeitos antiandrogênicos fetais.
E os os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona são todos contraindicados por serem teratogênicos. Aqui são as medicações que podem ser dadas durante a lactação, depois da paciente ter tido parto. Tem um site chamado LactMed, que você pode checar o que pode ser dado ou não, tem o UpToDate, dá para você checar, mas o que eu queria ressaltar é que o IECA volta a poder dar. Então, a paciente pariu, teve um nenenzinho, está hipertensa ainda, o IECA volta. Nosso paciente que eu quero fazer nefroproteção, está amamentando, pode voltar a dar o IECA sem problema. Certo? Essa era o que eu ia gastar mais tempo na aula, eu prometo que agora a gente passa mais rápido aí na excursão. Lesão renal aguda durante a gestação. Definição. Eu não tenho definição do que é, não falei no começo, mas a gente não tem definição do que é uma creatinina normal na gestação. Eu não tenho uma fórmula para estimar a taxa de filtração glomerular na gestação, né? DRD, Crocop de Gault, CKD, nenhum desses desenvolveu o paciente grávida. A gente extrapola, usa o CKD sabendo que eu uso porque eu não tenho nada melhor. E eu também não tenho, portanto, uma definição do que é lesão renal aguda numa paciente gestante, já que eu não sei quanto que é a taxa de filtração, quanto que é a creatinina normal dela. A gente acaba usando também, extrapola a classificação do CADIGO que a gente está bem habituado em usar. E reforço, nosso paciente está com uma taxa de filtração glomerular super aumentada, está filtrando um monte, a creatinina está baixinha. Uma creatinina que variou de 0,4 para 0,8, ela variou muito. Esse paciente perdeu muita taxa de filtração glomerular. Então a gente tem que valorizar. Essas pequenas variações significam muito. Tem que ser precoce, tem que ser ativo. Não posso tolerar essas variações de creatinina. Quanto às causas, colocar em situações de subdesenvolvimento, eu não vou falar país porque são muito disparidade social, mas em situações de subdesenvolvimento a gente tem as hemorragias e a sepse, principalmente por aborto provocado, como as principais etiologias. Aqui fica como pré-renal, mas ele quase que tem um gancho aqui da hemorragia com a necrose cortical aguda, que é um evento grave. O paciente às vezes fica dependente de diálise, às vezes por um tempo prolongado, às vezes cronicamente. O aborto séptico também como uma pré-renal, mas também entra às vezes como uma renal. A gente tem hoje a menina dos olhos, tema de muita aula, um grande vedete, as microangiopatias trombóticas que acontecem na gestação. Não vou entrar no mérito delas, tá? A gente vai ter uma aula exclusiva de microangiopatias trombóticas com uma especialista no assunto. Então, não seguir também, senão a gente vai ser aqui 10 da noite. Não vou entrar nisso. Você sabe que existe microangiopatia trombótica na gestação. A gente faz diagnóstico diferencial entre pré-eclâmpsia, SHU, atípica e PTT. Só saiba dessa informação e vamos ter uma aula só disso. E das causas pós-renais, lembrar que existe a dilatação fisiológica, tanto por progesterona quanto por obstrução. Então, não compre gato por lebre. Checa. Ela pode ter uma pós-renal? Pode, mas o exame, às vezes, ela tem uma dilatação fisiológica mesmo. Tem essa divisão entre pré-renal, renal e pós-renal, e tem uma divisão mais lógica, que é onde que ela está na gestação. Então, no começo da gestação, os abortos sépticos são os mais comuns, e aí a gente vê em que parte que a gente está. A partir da 20ª semana, HELP síndrome, pré-eclâmpsia, sepse também pode ser, as hemorragias relacionadas. Após a gestação, que se perdura, a gente pensa mais numa SHU atípica, numa doença do complemento. Esse aqui é um bom artigo de lesão renal aguda na gestação, ele que dá onde que eu tirei essa imagem, vale a pena ler. Quem quiser se aprofundar, estou só no City Tour. Beleza? Fertilidade na doença renal crônica. Esse aqui é um estudo que foi um inquérito. Eles mandaram para 14 países diferentes uma lista de perguntas sobre saúde sexual para pacientes, para mulheres que estavam fazendo diálise. Chama atenção, acho que 60% só respondeu as questões, muitas não tinham nenhum interesse em responder, e das que responderam, 84% referiram alguma disfunção sexual. Essas pacientes têm uma redução de libido por inúmeros motivos, apresentam dispareunia, têm uma fadiga, pacientes às vezes saem da diálise, ficam o dia inteiro na cama cansado, não tem vontade nem de levantar, imagina de fazer outras coisas, e muitos deles têm uma anemia também, o que dificulta tudo isso. Além de toda essa disfunção sexual, as pacientes, tanto por uremia
quanto por hiperprolactinemia, porque o rim que metaboliza a prolactina, elas perdem o ritmo pulsátil de gonadotrofina, perde o ritmo pulsátil de LH-FSH, e aí não tem aquele pico, e aí a paciente não ovula. Então, quase metade das pacientes em diálise têm ciclos ovulatórios ou têm irregularidade menstrual, e por isso também há um aumento da infertilidade. Aqui é comparando pacientes que fazem diálise, pacientes transplantados e a população geral, a quantidade de gestações por ano por cada 1.000 habitantes. 2,5 numa média em hemodiálise para cada 1.000 e 1,06 em diálise peritoneal. Você vê que a paciente já é infértil, na diálise peritoneal ainda mais. Isso não é uma afirmação com certeza, mas eles acreditam que talvez o líquido peritoneal cheio de glicose promova uma inflamação do peritônio e aí já não ovula muito. Para o óvulo sair lá do ovário para descer lá pela trompa, para cair no útero, essa inflamação intraabdominal atrapalhe e aí ela tenha essa alteração. Não li nenhum registro de mais gravidez ectópica em DP, fiquei até curioso por conta disso, não achei. Mas essa é uma das teorias que eles têm. Saiba que a diálise peritoneal, os pacientes têm ainda mais dificuldade de engravidar. O diagnóstico de gravidez na doença renal crônica também é um negócio chatinho, difícil de fazer. Porque como é que eu vou falar qual é a data da última menstruação de uma paciente que tem ciclos super desregulados? Então a gente não consegue valorizar muito a data da última menstruação desses pacientes. Vou fazer um teste de gravidez. Muitas delas são anúricas, não tem nem xixi para fazer o beta-HCG urinário. E o beta-HCG também é metabolizado pelo rim. Então, essas pacientes às vezes têm um beta-HCG já aumentado de base, eles têm um beta-HCG até em homem aumentado. Então, a gente tem que fazer uma curva. 48 horas depois, escolhe um novo. Dobrou, bom, muito provavelmente isso é uma gravidez, a gente confirma se é tópica. E aí está dado o diagnóstico. Mas cuidado com o exame solto de beta-HCG. Principalmente se for qualitativo. É bom curvar, porque ela pode ter um qualitativo único isolado ali, que é só porque o fim não está filtrando. Certo? Entendido? Beleza. Bom, mas aí concebeu. Teve a concepção, ela conseguiu, a doente renal crônica, apesar de tudo, conseguiu engravidar. A gente tem inúmeras evidências que essas pacientes têm mais chance de ter pré-eclâmpsia, tem mais chance de ter prematuridade, tem mais chance de ter baixo peso e, importante, naquelas pacientes que não estão em diálise, principalmente aquelas que já têm uma função renal alterada, você tem uma piora da progressão, ela progride mais rápido, ela piora a função durante a gestação e após a gestação. Isso aqui reduz um pouco com a melhor qualidade da diálise, mas ainda é uma verdade. Isso aqui é um relato de 1971, que eles usavam injeção de ureia intramniônica para aborto. Vocês entenderem como que a ureia tem um efeito prejudicial na formação fetal e induz aborto. Esse estudo aqui de 63 falou que não existe nenhuma gestação com sucesso documentada em um paciente com um bom de ureia maior do que 60 miligramas. Então, isso aqui é uma cabala, onde cada letra do alfabeto judaico tem uma referência em número. Se eu escrever diálise na cabala, vai aparecer o número 100. Esse é o nosso número cabalístico para entrar com diálise no nosso paciente. Bateu 100 de ureia, a gente começa a diálise pelo risco de malformação fetal, pelo risco de aborto. Certo? E quanto de diálise que eu vou dar para o meu paciente? Esse aqui é um estudo do Dr. Cláudio Ludas, é um estudo brasileiro, muito bem feito, muito citado na literatura, em que eles pegaram um grupo de pacientes, eles fizeram 6 vezes por semana, com diálise de alta eficiência. Eles individualizaram os regimes para quem tinha um pouco mais, um pouco menos de função renal residual, mas uma média deu 15 horas, mais ou menos 4 horas de diálise semanal, e ele dividiu em 2 grupos. Um grupo teve um bom de ureia de 35, um maior e um menor que 35. E a relação de desfecho foi absurda no grupo dos pacientes que tiveram um bom mais controlado. Então, ter ureia mais baixa, menos evento adverso perinatal. E aí, de novo, a doutora Michelle, lá no Canadá, no Canadá eles têm um serviço de home dialysis muito forte, vai a máquina de diálise na casa do paciente, faz diálise noturna por 8 horas,
E faz, todo dia, 8 horas à noite. Eu não coloquei na aula, porque eu achei que ia ficar longo, mas eu me empolgo e vou falar. Essas pacientes que fazem diálise noturna diária, aumenta muito também a fertilidade delas. Ela escreve artigos mostrando como você tem um incremento de fertilidade e gestações bem feitas que acontecem dando diálise diária noturna. E aí ela pegou as pacientes grávidas, então a maioria dos estudos fazem ali perto de 20 horas de diálise para avaliar desfecho. Ela deu muito mais tempo de diálise para esses pacientes. E aí ela dividiu nos grupos, que recebeu de 0 a 20 horas, que é o habitual, um grupo de 21 a 36 e um grupo de 37 a 56 horas de diálise semanal. E também a chance de evento perinatal foi muito menor naquelas pacientes que receberam essa diálise intensiva. Agora é difícil. É muito difícil você pedir para uma pessoa fazer 40 horas semanais de diálise. Difícil para a pessoa, difícil para o serviço de diálise. Então, a própria doutora Michele, que é uma das autoras do Core Curriculum de nefropatia gestacional, ela coloca. Então, apesar de tudo isso que eu estou falando, que foi muito melhor, 20 horinhas com o objetivo de uma ureia menor do que 50, tá top. É o nosso objetivo. 20 horinhas a gente pode dividir 5 vezes por semana, 4 horas, com o objetivo de uma ureia menor de 150. Ah, meu paciente tem uma função renal residual boa, dá para tentar diminuir um pouquinho? Avalie. Meu paciente é uma paciente grandona, não estou conseguindo baixar tanta ureia? Bota mais diálise nela. Quais os cuidados especiais que a gente tem que ter? Paciente que faz, a gente tem que tomar cuidado com a UF, esses pacientes não ficarem impotentes, cuidado porque tem que ter fluxo placentário para o nenenzinho e pode promover oligoâmino. A gente tem que tomar cuidado com o ajuste no fósforo e bicarbonato, por limpar muito fósforo em diálise diária, uma alta carga de bicarbonato por conta da diálise diária e o ajuste na dose de heparina. Essas pacientes vão ter uma anemia fisiológica, então a doutora Michele recomenda até aumentar o Emax, não é tanto de guideline, mas conduta dela, mas a maioria eu vejo fazendo isso, aumentar o Emax dessas pacientes durante a gestação para subir um pouquinho o HB que cai mesmo. De diálise peritoneal, já que o doutor Daniel está aí, é raro, é bem difícil ter uma gestação numa paciente que faz diálise peritoneal, ela tem uma incidência menor. Tudo que a gente tem são relatos de literatura ou série de casos, a gente coloca tudo junto, que a gente vê que às vezes, de vez em quando, a gente tem algum evento com alguma peritonite ou alguma alteração relacionada ao peritônio, alguma relação ao catéter durante a diálise peritoneal, mas esses tem vários relatos também, desses relatos, normalmente eles colocam com sucesso, durante a gravidez. O que a gente tem que tomar cuidado também aumentar a dose, eu tenho que dar uma diálise de alta eficiência, então se eu tenho que abaixar a ureia na hemodiálise, eu também tenho que abaixar na hemodiálise peritoneal, então eu tenho que dar mais diálise. E no terceiro trimestre, como eu não aguento tanto volume, porque eu já estou com minha barriguinha ocupada, uma opção é fazer a Tidal, aquela que ele coloca um pouco e tira um pouquinho, coloca um pouco e tira um pouquinho, para não aumentar tanto a pressão intraabdominal no paciente. Certo? Estou acabando, eu prometo. Transplante renal na gravidez, essa imagem aqui, todas as outras são conhecidas, eu não citei, da Frida, do Pablo Picasso. Essa aqui é do Rony, eu prometi para ele que eu ia divulgar. Ele é um paciente que faz diálise e tem o Instagram dele, ele tem artes maravilhosas de como é a vida do dialítico. Eu pedi permissão para ele para colocar aqui e falei que ia divulgar. Durante o transplante, a gente tem, quando a paciente transplanta, a gente tem uma restauração do eixo gonadal. A prolactina é filtrada, a gente tem redução da uremia e elas tornam-se mais férteis, a gente tem um retorno à fertilidade. Esse Transplant Registry International é um que os transplantadores voluntariamente fomentam esse banco de dados, que a gente já tem mais de 14 mil gestações em receptoras de transplante renal pelo mundo. Mas elas são pacientes com mais comorbidades, que são expostas a diversas drogas, que já tiveram uma cirurgia abdominal, que possivelmente são mais velhas, porque não engravidaram enquanto estavam fazendo diálise, então também são pacientes de maior risco materno-fetal. Quanto? Primeiro, quando gestar, isso é importante. Pelo menos 1 ano após o transplante, botei o asterisco aqui, porque idealmente 2 anos após o transplante, com medicações aprovadas na gestação e com doses estáveis. Então, ciclofosfamida não pode, mas a gente não faz um transplante, mas o micofenolato não pode. Pelo menos 1 ano sem tratar rejeição, não após, mas pelo menos 1 ano sem tratar rejeição.
E isso aqui não é de guideline, mas alguns lugares ali como recomendação, uma creatinina menor do que 1,5. Porque as que têm uma creatinina pior, eu vou falar mais para frente, elas tendem a piorar a função. E quanto que é perigoso? Esse aqui é um estudo da Grã-Bretanha. Eles compararam pacientes transplantadas com pacientes não transplantadas, como é que foi a gestação delas. Então, as pacientes transplantadas tiveram um risco 6 vezes maior de ter pré-eclâmpsia, 4 vezes maior de ter um parto cesáreo, um aumento de diabetes, provavelmente pelo inibidor de calcineurina. Tiveram mais partos prematuros ou muito prematuros, mais baixo peso ou muito baixo peso e um aumento de mortalidade perinatal. Então, comparado com a população, é um risco considerável maior comparado com a população não transplantada. E quanto ao enxerto, quais as preocupações que a gente tem que ter? Aqui tem poucos, os trabalhos são poucos e um pouco... Cada um tem um critério para avaliar os desfechos dos trabalhos com pacientes transplantadas e grávidas para avaliar enxerto. Então, cada um acompanha de um jeito, não é tão certinho. Então, a gente acaba se apoiando muito em meta-análise, porque não tem também um estudo bonitão, grandão. Mas o que a gente vê em meta-análise é que esses pacientes têm um risco aumentado de ter uma rejeição aguda até um ano depois do transplante, de 6,3 a 13 vezes mais. E esse aqui foi publicado agora em agosto de 2020, na última edição do Transplantation, é quentinho, que também avaliou o tempo de sobrevivência do enxerto depois da gestação. O que a gente viu foi que os pacientes que eram hipertensas, muito parecido com a pré-eclâmpsia, com glomerulopatia, com outras comorbidades. Aquelas que eram hipertensas, aquelas que tiveram pré-eclâmpsia, aquelas que tinham já proteinúria ou uma creatinina alterada, ou aquelas que engravidaram muito perto do transplante, eles tiveram foi fator de risco para grafter loss, para perda do enxerto acelerado, para perder o enxerto mais rápido. Aqui é como ficou a creatinina das pacientes depois da gestação. Em alguns estudos que fizeram acompanhamento de 2 anos, a gente teve uma piora da creatinina significativa. Em menos estudos que acompanharam de 2 a 5 anos e mais do que 5 anos, não teve alteração. É difícil dizer que esses 3 aqui não são comparáveis, porque são estudos diferentes. Eu prefiro que guarde esse, que em 2 anos, que tem mais evidência, é possível que essas pacientes piorem função renal, principalmente aquelas que já vêm ou com proteinúria ou com uma função renal já alterada de base. Certo? Lembrar das medicações, eu falei lá na frente, mas insisto, tem que cuidar se o paciente está tomando IECA, cuidar se o paciente está tomando micofenolato, porque são medicações teratogênicas. Bom, chegando no finalzinho da aula, a gente tem aquelas take-home messages, né, os souvenirs que a gente vai levar para casa dessa viagem, o resumão para facilitar. Então, de fisiologia, a taxa de filtração glomerular de uma paciente gestante aumenta, portanto, a creatinina dela diminui. A gente tolera uma proteinúria um pouquinho maior nessas pacientes, até 300 miligramas, um P/C de 0,3. Lembra, botar o rim apertar, botar numa esteira. A gente faz ele filtrar mais, faz ele correr. Se o rim é saudável, ele aguenta. Se o rim se não aguentar, talvez ele não seja tão saudável assim. A pré-eclâmpsia é uma doença do endotélio. São fatores antiangiogênicos, são fatores procoagulantes circulantes que se manifestam em endotélio pelo corpo inteiro. Então, pode dar endoteliose glomerular? Pode. E a gente pode ter uma redução no número total de podócitos. Pode facilitar o aparecimento de uma proteinúria, de uma glomerulopatia, ou piorar uma glomerulopatia já presente. A gente teve um caso de uma paciente que estava na UTI da nefro, que teve consulta recentemente, que ela era uma paciente diabética, que tinha uma proteinúria subnefrótica, teve uma gestação, teve uma pré-eclâmpsia e ela ficou com uma proteinúria constante de 4,5 e 5 gramas depois da gestação. Minha hipótese é que ela teve uma redução do número total de podócitos. E lembrar do exame do SFLT1 sobre o PIGF, que a gente vê os fatores procoagulantes e antiangiogênicos sobre os angiogênicos, que talvez seja um norte quando a gente tiver uma dúvida diagnóstica. Lembrar, então, que a pré-eclâmpsia pode desmascarar uma glomerulopatia quiescente, certo? Na doença renal crônica, as pacientes
são mais inférteis. Se a gente tiver uma paciente com suspeita de gravidez, tem que seriar o beta-HCG, um só não vale, principalmente qualitativo. Nas pacientes não dialíticas, que já têm função renal alterada, elas podem piorar a progressão, podem piorar a creatinina. E lembra do número cabalístico. Ureia maior do que 100 entra diálise pelo menos 20 horas por semana. Ureia maior que 100 entra com diálise pelo menos 20 horas por semana. Show? Na lesão renal aguda, a gente tem uma porção de etiologias. É a abordagem precoce, o paciente está hiperfiltrando. Pequenas alterações valem muito, são muito importantes. Então não adianta ficar comendo mosca e esperar, não, mas hoje só foi de 0,4 para 0,8, tá tranquilo. Não, não tá. Vai atrás. E quanto ao paciente transplantado engravida, de preferência, 1 ano após o transplante, cuidado com os imunossupressores que são teratogênicos, existe o risco de rejeição aguda, a gravidez é um evento imunológico, ela está recebendo um monte de DNA que não é dela e vai ficar com ele 9 meses no corpinho dela, então ela pode fazer anticorpo, e tem um risco de perda do enxerto, de graft loss, por tudo que está envolvido. Só para terminar, para fechar, eu não podia dizer que foi um ano muito, 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 muito pesado para a gente, para todos nós da preceptoria, mas principalmente para os residentes. PA que vai para lá, PA que vai para cá, PA que vai para lá, PA que fechou, PA que abriu, plantão no PS do Covid, plantão na enfermaria do Covid, plantão PS na enfermaria do Covid, plantão que não diminui. Tem sido muito puxado, eu sei que tem sido muito sofrido, os residentes têm, mas eu tenho que elogiar a força que vocês têm tido e é um exemplo, a gente fica feliz, a gente fica animado de tentar fazer o melhor trabalho possível, vendo vocês também fazendo o melhor trabalho possível, apesar da situação que não foi das melhores. Mas está melhorando, a gente já começa a aglomerar um pouquinho no conforto da nefro e para que a gente em breve possa ter a nefro do jeito que a gente está, a família que a gente é, todo mundo perto, mas eu queria de verdade parabenizar os residentes pela força que tiveram ao longo do ano, pela determinação. Não foi muito fácil, não. Talvez não esteja tão perto do fim assim, mas não desistam, porque vocês estão de parabéns. E é isso, gente. Ixi, não é? Obrigada pela aula, Davi. Foi ótima. Nada. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Ou Eu queria, Patrícia. doutora Patrícia Abreu, por favor. Primeiro, doutora, eu tiro dúvida com a senhora, não o contrário. Nada. Não, na verdade, assim, obrigada pela revisão. Foi realmente excelente, porque o tema ele é vasto, então, obrigada. Faço também as tuas palavras de agradecer a bravura aí dos residentes, isso é show. Mas geralmente o residente da nefro, ele dá show em todos os momentos, né? E se une mais quando a coisa fica preta. E a única coisa que eu queria acrescentar foi até compartilhar com vocês que essa semana me ligou o Pedro foi residente nosso, né, um tempo atrás, e perguntando assim para mim, doutora, qual é o código para eu fazer diálise diária numa grávida que dialisa do SUS, né? Porque a gente tem que trazer o que está lá fora para a nossa realidade, infelizmente, como 90% das pessoas que dialisam no Brasil é do SUS, assim, como que fica tudo isso, né? Então, é só para lembrar que não existe código para fazer diálise diária no SUS, o SUS não cobre. O que a gente faz nas clínicas, a gente faz a 4ª sessão e muitas vezes a clínica banca o custo da 5ª sessão. Então, a gente às vezes não consegue nem caminhar mais do que 12 horas. Hablando sobre las embarazadas en la diálisis. Las embarazadas en la diálisis se tienen que dializar 2 veces por semana. Peraí, desculpa. Então, assim, é só para lembrar que não existe código Brasil para diálise diária de grávida, então, mas a gente tem a 4ª sessão, coloca 5 horas, aí 5 vezes 4 já deu 20. Eu acho que isso é importante. Lembrar que o mais importante para nós é o aconselhamento para as mulheres que estão no conservador, a gente tem que avisá-las que se ficar grávida vai piorar a função, se piorar a função com clearance de 30 eu já estou ligando diálise, porque a ureia importante é a ureia do bebê, a que vai para o bebê, que geralmente ele está bebendo essa ureia. Então a gente tem que avisar
A gente tem que perguntar quem está tendo relação sexual, porque não basta a mulher não ter libido, se o marido tiver, ela vai ter relação, para a gente orientar, suspender algumas drogas teratogênicas, que eu acho que isso é importante. E, pessoal, na diálise, a mulher pode ovular e não menstruar, pode menstruar e não ovular, pode não ovular e não menstruar. Então, não se guiem somente pela menstruação. Hormônio, muito cuidado, que é a parte prática. Quem tem gineco bom, não tem problema, mas a renal crônica, tanto o estrógeno quanto a progesterona, está bem baixinho. Aí, se idosa, vai ver que está baixo. Muitas vezes a gente recebe mulheres no conservador tomando reposição de estrógeno e progesterona, né? A gente sabe que não pode. E quando tiver metrorragia, precisar tomar alguma coisa, vê com o gineco para ver se dá para pôr um DIU, ver se dá para fazer alguma coisa, para a gente não aumentar o risco de trombose e hipertensão nessas mulheres. E lá no 10º andar, quando chegar grávida, cuidado com o cálcio, porque se o banho for 3,5 e vocês estiverem fazendo diálise diária, vocês vão dar hipercalcemia. Então, não só abaixar o bicarbonato, mas talvez se tiver só banho 3,5, pede lá na casinha o 2,5, aí um dia vocês fazem 3,5, outro dia faz 2,5. Aí passou a régua, tá 3, tá neutro, aí vocês não correm o risco de dar mais um fator de vasoconstricção. E obrigada, o Davi, pela revisão. Foi ótimo. Obrigado, doutor. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão vou eu. Primeira coisa, Davi. Uma das coisas que você falou na aula foi que as pacientes renais crônicas, acho que tanto dialíticas quanto conservadoras, têm uma chance maior de ter pré-eclâmpsia, certo? E um dos tratamentos que a gente tem para pré-eclâmpsia é sulfato de magnésio, né? Mas aí a gente vai ofertar magnésio para paciente renal crônica. Como é que é isso? A gente tem protocolo, faz, não faz, e aí? Essa é a interconsulta que chega para R3 às 10 da noite, né? 11 da noite, meia-noite, que não tem ninguém para perguntar. Essa é clássica. Você tem o risco da sulfatação de magnésio, tanto que sempre que ligou o magnésio, a GEL sempre deixa o protocolo, fica vendo o reflexo, conta a frequência respiratória, deixa o gluconatozinho ali de canto, mas é uma paciente, a excreção do magnésio é quase completa renal. Então eu vou dar uma substância que não vai sair. Então o risco de intoxicar realmente é maior. O professor Carlos Balda, que é o chefe da interconsulta, ele já veio orientando mais de uma vez a fazer a dose de ataque e a monitorar. Se você pega pelo UpToDate, ele manda fazer metade da dose de ataque, metade da dose de manutenção e monitorar. Então, acho que a resposta mais importante não dá para deixar sulfatando e ficar batendo reflexo ali. Tem que ir colhendo magnésio e na hora que atinge o limite, talvez parar a bomba, ser um pouquinho mais ativo. E se intoxicou e a paciente não urina, é diálise. Se ela já fizer diálise, mais fácil, dialisa. Se ela não fizer diálise, talvez você tenha que pensar até em indicar diálise para tirar esse excesso de magnésio. Mas o importante é monitorizar, não é largar o magnésio lá e sair andando. Já monitoriza, né? Já sempre tem um controle bem estrito, mas aí vê o sérico mesmo quanto que tá o nível. Tá, tem mais uma também. Meu primeiro plantão do PA era um feriado, que me passaram um plantão, aguardando uma paciente com uma dor abdominal, e ela tinha 47 anos, transplantada há 2 anos, e usava tacrolimus e micofenolato e prednisona. Aí, sei lá por que alguém pensou dor abdominal e pediram beta e veio positivo. Entrei em pânico, claramente, e perguntei se ela tinha ido no ginecologista. Ela falou que ia colocar um DIU na segunda-feira e era um sábado de feriado. Fiquei, né? Geralmente, o que a gente orienta, assim, pegou no susto. Claro que a gente sempre tem que orientar, né? Mas como que a gente faz o ajuste da imunossupressão? Como é que é? Micofenolato sai, né? Medicação teratogênica sai, micofenolato sai. Na paciente que quer, o ideal é que a paciente manifeste o desejo de engravidar, que o médico respeite a autonomia da paciente, converse sobre os riscos da gravidez, especificamente nela, e aconselhe.
e respeitar a autonomia, né? Talvez ela queira engravidar porque queira e você planeja isso aí. Então, tira o IECA, isso no pré, né? Troca a imunossupressão, troca o antiproliferativo, talvez por azatioprina. Eu trabalho na garrinha, eu não coloquei, mas de todas as gestações da garrinha, a maioria foi conduzida com tacrolima, azatioprina e prednisona. Um paciente que está recebendo já micofenolato, você tira, e aí vai de uma opção do médico, de colocar o antiproliferativo, trocar por asa, ou deixar com 2 drogas, ou deixar com tacrolima e prednisona na continuidade da gestação. O tacrolimus tem ligação com a hemoglobina, então a paciente vai ter aquela anemia fisiológica da gestação, então pode ser que o nível venha mais baixo, mas isso não necessariamente significa que a concentração da fração livre do tacrolimus está mais baixa. Então, normalmente o nível vem mais baixo, o pessoal sobe. Mas eu já vi lugar falando assim, toma cuidado porque você pode estar intoxicando, você pode trazer nefrotoxicidade por aumentar um nível de tacrolimus. Pô, tá vindo sempre bem controladinho, bem controladinho. Já caiu o HB, deve ser por causa do HB que não está grudando ali na tacrolimus. Então, pode ser que caia, se aumenta, mas toma cuidado para não aumentar demais. Acho que isso é um bom resumo. Tá. Obrigada. Posso comentar? Fala, doutor Daniel, por favor. Aproveitar aqui e parabenizar pela aula. Foi uma excelente revisão, como a doutora Patrícia falou. Parabéns, Davi. E aí, puxando a sardinha também, né? Em relação à diálise peritoneal, eu não tive paciente que engravidou. Não sei, talvez a minha experiência não seja tão longa assim, mas que talvez comprove realmente que talvez é um pouco menor a chance de engravidar nesses pacientes. Mas a questão que a doutora Patrícia falou em relação ao aconselhamento é muito importante. Talvez todos os R3 e R4 que estão aqui na sala, se for parar para poder pensar, talvez não dá tanta importância à gestação assim, porque a gente não pega muito paciente gestante. Eu não sei se algum dos R3 e R4 que já pegaram alguma paciente gestante. E talvez nem dão importância. Às vezes até esquece que existe gestação quando o paciente é renal crônica, né? Até pegar uma paciente com gestante e ficar desesperado e lembrar, meu Deus do céu, realmente, mulher pode engravidar. Mas, enfim, e aí, puxando para a sardinha também do rim policístico, essa é uma discussão muito grande que a gente também tem no ambulatório, porque tanto da parte de piorar, a gente viu na aula que a PA em policístico, a pressão arterial no policístico, já é um preditor que a gente tem que ficar de olho, é um progressor de doença. Então, a gente fica muito fixado em relação a um risco muito maior de evoluir com pressão arterial, aumentar a pressão arterial e também de ter pré-eclâmpsia. Então, a gente, mesmo com função renal normal, só pelo fato dela ter o rim aumentado. Então, a gente também tem que orientar essa questão da gestação e também, além de ser uma doença hereditária, né? Então, essas doenças hereditárias, a gente tem que explicar para a paciente também que ela tem a chance de passar, né? Tem que chamar o cônjuge, né? O marido ou a esposa, enfim, tem que conversar. E a gente chama eles num consultório, conversa, pergunta sobre atividade sexual. É super importante, a gente tem que quebrar esse tabu. A gente é médico, gente, a gente tem que perguntar, a gente não pergunta. Os pacientes, eles ficam felizes quando perguntam essas coisas para eles, porque fazem parte da vida, né? E a gente acaba orientando. Se o paciente ele quer ter, apesar de toda a orientação que a gente dá, ou tanto no rim policístico com função renal normal, ou na diálise peritoneal, ou na hemodiálise, né, em questão de autonomia, a gente tem que orientar a melhor forma, né, encaminhar para o obstetra a gestão de alto risco, explicar tudo direitinho. Eu estou falando isso porque teve um paciente no rim policístico que a gente falou com ela não queria engravidar, mas engravidou. Aí ela avisou para a gente, encaminhou para a gestação de alto risco. Ela teve o bebê, inclusive, aí no Hospital São Paulo. E foi parto normal, foi tudo bem. Pegou Covid, mas ela pegou Covid, o bebê pegou Covid, todo mundo pegou Covid, mas foi embora para casa bem. E estão felizes agora. Agora deve retornar com a gente para ver como é que a gente ficou em relação à pressão arterial. Mas essa questão da orientação, a gente tem que saber fazer, né? E o que a doutora Patrícia falou é realmente muito verdade. Ela acabou tirando a minha dúvida em relação a como que a gente consegue fazer isso no SUS, como que a gente consegue aumentar a dose de diálise no SUS, que é realmente complicado, né? Porque quem paga é o SUS. Como que o SUS vai pagar uma diálise de acima de 20 horas? Complicado, né? Mas ela já tirou. E é isso. Minha contribuição. Obrigado pela revisão, viu, Davi? Parabéns.
Vou aproveitar que a doutora Patrícia... Ah, doutora, eu ia fazer uma pergunta para você. Pode falar para ele, depois eu pergunto. É a Ana. Sério? Ah, desculpa. Você quer falar com a doutora primeiro? Eu ia perguntar para a doutora Patrícia se ela tem experiência com hemodiálise de mais intensidade, se ela vê um aumento da fertilidade mesmo nessas pacientes, porque a doutora Michelle bate muito nessa tecla, ele fala, nossa, essas pacientes estão fazendo diálise diária, noturna, quanto que aumentou a quantidade de gravidez bem-sucedida, tanto de fertilidade quanto de gravidez bem-sucedida. Eu acho que o divisor de águas para engravidar antes da eritropoetina, nem o homem tinha libido, nem a mulher tinha libido e ninguém conseguia engravidar. Melhorando a anemia, na minha opinião, o divisor de águas foi ter hemoglobina boa, oxigena e aí tudo bem. Então isso foi um divisor. E é óbvio que quanto melhor a tua diálise, você está melhor para tudo, né? Então, poucas mulheres engravidam. No 10º andar, acho que a gente já teve uns 10 casos. Por quê? Porque quando fica grávida, o médico da clínica acha que isso é uma doença. E aí manda para o Hospital São Paulo e a gineco, por sua vez, também acha que é uma doença. Então, engravidar numa renal crônica não é uma doença, é uma situação numa mulher de comorbidade. Esse tabu foi quebrado há mais ou menos uns 15 anos. Não, 15 não, uns 10 anos que eu fui dar uma aula lá na obstetrícia, para o chefe da obstetrícia. Porque eles não sabiam nada de doença renal e gravidez, porque eles também achavam que tinha que ficar internado para fazer diálise todo dia. Então, o tabu vem sendo quebrado com o tempo. Depois a gineco começou a pedir para a gente dar aspirina para todo mundo. Aí veio a eritropoetina, a mulherada começou a ficar grávida. E quanto melhor a diálise, menos chance, inclusive, de ter pré-eclâmpsia. Tem um trabalho do pessoal da USP, que é mostrando a chance de pré-eclâmpsia em renal crônica, não só dialítica, chega a ser até 40%. De sorte que essas mulheres acabam tendo muito aborto precoce, a gente nem vê. E a gente acaba fazendo o diagnóstico com 3 meses de gravidez, porque elas ficam barrigudas, só. Aí você fala, nossa, tem uma criança ali dentro. Mas o tratamento da diálise, não só a diálise diária, mas eu acho que, assim, antes de ficar grávida, a melhora da qualidade dos capilares, o melhor uso da eritropoetina, a melhoria do tratamento ósseo, eu acho que tudo isso corroborou, sem dúvida, mas sem dúvida nenhuma. E, para o feto, quem puder fazer a diálise diária, é lembrar que é a diálise, mas não só de 2 horas. Isso também acaba melhorando muito. E a gente nunca teve grávida que eu tive que cuidar em peritoneal, mas o que a literatura fala é o seguinte, se ela está grávida e ela está em peritoneal, deixa em peritoneal, mas geralmente no 6º mês a gente tem que converter para hemo, porque elas não aguentam mesmo a quantidade de volume abdominal. E aí, quando vai ter o parto, não tem nenhuma contraindicação para ser parto normal. Não tem. É que por todo o esquema tem que fazer diálise quase todo dia e toma heparina. Então, o pessoal da obstetrícia prefere marcar um parto cesárea, até porque um dia antes a gente tira heparina, não dá heparina, para ficar tranquila, seca um pouquinho mais, mas não tem contraindicação. E se fizer um parto cesárea, aí realmente não migra para peritoneal. Aí depois de algum tempo, se estava em peritoneal, migra para peritoneal. O último caso que eu vi no 10º foi gêmeos. Então, mesmo realizando diálise no 10º andar, que não é a melhor diálise do mundo, mas a gente conseguia fazer quase todo dia, foi gêmeos. E aí, do ponto de vista clínico para vocês, é muito difícil convencer uma mulher grávida no 6º, 7º, 8º mês de gravidez, aí na diálise, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. É difícil você conseguir o atende para levá-la todo dia, é difícil conseguir alguém que a leve todo dia, e ela começa a fazer hipotensões também intradialítica, e isso piora a sobrevida do feto. Mas, no mínimo 20 horas por semana, a gente tem que oferecer de diálise para elas. Então, e a melhor diálise possível. Assim, posso usar um capilar de alto fluxo? Sim. Posso usar heparina? Sim, não ultrapassa a barreira placentária.
Tenho que usar eritropoetina? Sim. Tenho que repor mais ferro, mais ácido fólico? Sim. Mas a gente vai continuar mantendo a hemoglobina dela entre 10 e 12. Muito cuidado para aquelas que estão hipervolêmicas, com anemia dilucional. Aí, ao invés da gente fazer uma UF boa, a gente acaba dando eritropoetina. E, às vezes, fazendo uma UF, ela melhora um pouquinho. Mas também não esquecer do ferro e não esquecer do ácido fólico para essas mulheres. Obrigado, doutora. Ana, Oi. Davi, obrigada pela aula, parabéns. Eu queria fazer duas perguntas. Vou aproveitar que a doutora Patrícia já falou, agora que vocês estavam falando da eritropoetina. Eu fiquei com a dúvida porque alguns dos efeitos adversos da eritropoetina é aumentar, fazer mais hipertensão, aumentar evento trombótico, e a paciente, por ser gestante, ela já tem, né, esse efeito protrombogênico, e aí, assim, a gente tem que aumentar a dose, assim, não tem estudo, né, você falou, mas a princípio a gente aumenta porque faz mais anemia. É visto mais eventos nesse sentido? Essa é uma dúvida. E a outra é que a gente estava falando da curva do beta-HCG, que você comentou, e eu fiquei na dúvida quanto tempo a gente repete para a gente saber se é gestação mesmo ou se é alteração de filtração. De quanto tempo você repete de um para outro para ver se realmente é gestação. Os eventos adversos que a gente viu de eritropoetina no 12, não tinha paciente gestante, claro, né? Essa é uma recomendação que eu não vi nunca eu não vi em trial, é uma recomendação pelo onde eu li foi evidência de especialista, mas não é uma coisa muito relatada. A doutora Patrícia, que tem uma experiência muito maior que a minha, pode até comentar. Mas a gente não vê, e a gente vê até muito melhora tanto de habilidade fetal quanto de sintoma da paciente com melhor controle do Emax. Então não vejo problema não, pelo menos nunca li nenhum problema com isso. E a curva de beta-HCG eu falo 48 horas depois. Colhe depois de 2 dias, então vem na terça na diálise e pede para colher na quinta na diálise, por exemplo. Pede para colher na sessão seguinte, colhe antes da sessão e você checa ali na hora da diálise. Em relação à anemia, na grávida, a gente não muda o alvo, então tem que estar entre 10 e 12, ponto, né? É que a grávida ela pode ter algumas causas disso daí cair. Então, quando cair, a gente tem que ver se é dilucional, a gente tem que ver se é falta de ácido fólico, se é falta de ferro. E o ferro, como a gente sempre tem que estar maior do que 20% a saturação, mas a gente mira 30%. Então, a gente ficar esperto de não deixar a saturação ficar beirando 20%, deixa beirando 30%, né? Então, isso já ajuda bastante. Se não estava dando ácido fólico, e a gente não dosa ácido fólico no SUS, dê ácido fólico. Não tem problema nenhum. E se tiver anemia com todos os outros parâmetros resolvidos, inclusive sangramento, e essa paciente começar a ficar com hemoglobina menor que 10, você aumenta, mas vai ser sempre naquela faixa de 20 a 50 unidades quilo dose. E lembrar que se tiver hipertenso, a gente já não daria eritropoetina. Então, mesmo cuidado que a gente tem com quem não é grávido, a gente vai ter com a grávida. Começou a ficar hipertensa, primeiro tem que ver se dá eritropoetina. E lembrar que a eritropoetina ela dá evento adverso maior quando a gente ultrapassa a dose querendo corrigir a anemia total, deixar a pessoa com hemoglobina de 13. Mas como a gente sempre vai deixar de 10 a 12, então a dose a gente não vai ultrapassar 150 unidades quilo semana, a gente não vai ter aumento desses eventos adversos aí. Ótimo, obrigada. mais alguém tem mais alguma pergunta? Acho que fechou, Davi. Ficou mudo de novo. Fiquei? Não, tô falando aqui. Voltou. Tava sem palavras? Obrigado. A gente tinha prometido na segunda-feira que eu ia ter uma aula de infecção do trato urinário. Fizemos uma pequena troca, mas segunda-feira que vem é a infecção.